Gente, eu terminei esse livro aqui na última sexta-feira, no dia 17, ou a noite passada no Telegraph Club da Malinda Lo. Esse livro aqui ele vai contar a história da Lily, que é uma adolescente de 17 anos, sino-americana, né? Então ela tem ascendência chinesa. O pai dela, ele nasceu na China, foi para os Estados Unidos para estudar medicina, depois se naturalizou americano. E a mãe dela tem, acho que, pais chineses, mas já nasceu nos Estados Unidos. Aqui no livro vai ficar bem forte a questão das tradições chinesas, de como eles estão, né, entre esses dois mundos, vamos dizer assim, né? Como eles estão, né? Eles são americanos, mas eles também são chineses, eles são os dois. Esse livro aqui, ele é um livro queer, tá? A Lily, no início do livro, ela vai começar a se entender enquanto uma menina lésbica. A palavra lésbica não é dita tantas vezes no livro, porque tem muito uma questão de que ela está se descobrindo, né? Ela está se entendendo enquanto uma mulher lésbica. E aí esse entendimento, ele acontece a partir de coisas que ela vê em revistas e etc., que ela percebe que ela não tem essa atração. Ela não olha para os meninos da mesma maneira que ela olha para as meninas. Ela tem, assim, recortes de jornal falando sobre pessoas queers, fotos de mulheres que, na maioria do tempo, tem, assim, uma expressão de gênero um pouco mais masculina, e ela fica fascinada por isso. Como é que mulheres podem se vestir de outra maneira que não, né, as mais cheias de frufru e etc. Aqui, né, seus 17 anos, ela vai começar o último ano do ensino médio, tá pensando aí no que ela vai ser no futuro. Ela quer ser uma cientista, porque ela gosta bastante de ficção científica, ela gosta bastante de ciência. E ela tem muito interesse no espaço. Ela tem muito interesse em viagens espaciais, em saber se algum dia se a gente pousaria na Lua, se a gente iria para outros planetas. Lembrando que este livro aqui, ele se passa nos anos 50. Grande parte dele vai ser nos anos de 1954, 1955, vai ser bem no meio ali da década. Então, assim, a questão, né, LGBT nos Estados Unidos dessa época não era uma coisa tão... Eu ia falar tão simples quanto hoje, mas ainda hoje não é tão simples, né? Mas era muito pior, obviamente. Existiam as batidas policiais dentro das boates. Existia uma questão de que falavam que os invertidos, né? Os pervertidos estavam ali aliciando pessoas para entrar nessa vida e blá blá blá. Tinha uma questão de um medo ali, né? Uma questão de um preconceito bem grande. Apesar de que, o que é engraçado, este livro se passa em São Francisco. Aí a gente pensa, tipo assim, uma cidade conhecida por ser LGBT friendly. São Francisco, né? Tipo, é até engraçado isso, você pensar essa cidade como um lugar que não aceitava diferenças. O livro, ele vai se passar principalmente em Chinatown, que é a região ali onde a Lily mora. Vai mostrar a relação, né, que ela tem com a família dela, a relação que ela tem com os amigos, como às vezes ali acaba sendo uma cultura muito fechada, porque mesmo que eles morem nos Estados Unidos, eles meio que estão naquela região onde a maioria das pessoas são chinesas. Então, as tradições, elas estão naquele ambiente ali, e às vezes algumas dessas tradições, elas podem ser antiquadas, né? Isso acontece, né? Não só aqui, mas a gente sabe que acontece no resto do mundo. Que às vezes não existe uma questão de você trazer uma mentalidade mais atual para aquele momento e se prender às coisas mais antigas. Vamos acompanhar a vida da Lily ali, ela, nesse último ano, a amizade que ela tem, que a amiga dela, que é a Shirley aqui, gente, ela é aquela típica amiga que tá sempre certa, acha que pode meio que mandar na vida dos outros. Eu gosto do desenvolvimento dela aqui no livro, porque parece muito aquela amizade que ela funciona muito mais pra uma pessoa do que pra outra. Mas enfim, eu gosto nos momentos do livro em que a Shirley não aparece tanto. E aí, assim, entrando nesse último ano do ensino médio, ela vai ter, tipo, sei lá, disciplinas que são, né, focadas aí pra possível carreira que ela vai ter dali pra frente. E aí, numa dessas disciplinas, ela acaba tendo um contato maior com a Kathleen. Cat. Ela vai ter um contato maior com a Kath, que estuda com ela há bastante tempo, mas que elas nunca tiveram muito um contato. Vale lembrar que a Kath é branca, tá? Essa questão que acho interessante, a questão de que existe ali os grupinhos de amigos, eles são meio que formados por etnias, por afinidades culturais também. Então, assim, existe muito, tipo assim, o grupinho dos negros, o grupinho dos brancos, o grupinho dos chineses. Óbvio, né?
coloquei branco chinês, mas tipo assim, dos orientais, né? Mas aqui a gente vai falar principalmente de chineses, tá? Não falou aqui, sei lá, grupinho porque a gente sabe que nos Estados Unidos, né, coloca como também uma raça, uma etnia, grupinho dos mexicanos. Enfim, gente, questões raciais nos Estados Unidos, né? Loucura. Já é um baque, uma coisa muito grande, é ela formar uma amizade com uma menina branca. Então, ela começa a ser mais amiga dessa Cat. Elas começam a perceber que elas têm coisas em comum ali. E elas conseguem perceber que elas têm muita coisa em comum. Tipo assim, nossa, as duas gostam de meninas. E aí, assim, ó, não é spoiler nenhum, tá? Que vai existir um relacionamento entre essas duas meninas. Porque isso está na sinopse do livro. Só que, assim, é um relacionamento ali que surge escondido, obviamente, porque não tinha como elas serem assumidas, né? Não tinha como elas serem namoradas no ensino médio. Não existe essa possibilidade aqui no livro, porque a gente tem que pensar pelo contexto histórico dele. E aí, assim, ó, lembra que eu falei que as coisas que a Lily conhecia sobre, né, o mundo LGBT era das fotos que ela tinha e etc. Começa a ter uma afinidade maior com a Cat, eu vou falar Cat, porque é mais fácil. Quando a Lily pega de um jornal uma foto de um imitador masculino chamado Tommy Andrews, que é, né, uma mulher lésbica que se veste de homem pra se apresentar. Não é exatamente drag, tá? A autora, ela deixa isso bem claro no final do livro. Por sinal, tem algumas páginas no final do livro que trazem uma questão de contexto histórico sobre a história. Linguagem, sobre costumes, enfim. Ela viu essa foto desse imitador masculino e que ele estaria se apresentando no Telegraph Club, né? Que era uma boate com um público majoritariamente feminino, mais especificamente lésbico. Ela tem essa foto e aí um dia acontece uma coisa X lá no livro que ela deixa essa foto cair no chão, a Kath olha essa foto e, tipo, tem um reconhecimento ali, um tipo, você tem interesse nisso? Tem interesse? E aí ela fala que ela já foi ver o Tommy Andrews se apresentando no Telegraph Club. E a Lily quer muito ver ele. Quer muito, porque ela tem muita curiosidade, ela não sabe de nada, né? Sabe de nada inocente. E aí acontece de que a Kath convida a Lily para ir no Telegraph Club. É lá que elas começam a ficar mais amigas, porque elas percebem que elas têm interesses em comum, mas também é uma questão de autodescoberta das duas personagens. Só que assim, vai ter aquela questão de não exatamente um preconceito interno, mas uma questão de que a Lily tá ali tentando, né, entender o que está acontecendo, tentando se aceitar, sabendo que ela vai sofrer preconceito ou que as pessoas não gostam da existência dela. No início do livro, eu achei que ia ser muito uma história, entre aspas, bobinha, né? Sobre essas duas meninas se apaixonando e os preconceitos e problemáticas que viriam a partir disso. Porém, assim, fui surpreendido com umas questões aqui bem interessantes sobre raça, né? Sobre etnia, sobre costumes, sobre Segunda Guerra, sobre Guerra Fria, sobre questões sobre imigração. Então, assim, eu fui surpreendido com algumas temáticas que elas estão, obviamente, ligadas à principal, né? Mas também as questões secundárias desse livro aqui foram bem interessantes de se ler. Você vai descobrindo ali também a história dessa personagem, mas também da família dela. E alguns capítulos aqui a gente vai acompanhar a perspectiva de determinado personagem na história, só que contando isso do passado. Você vai ver aqui, ó, que uma hora é a mãe dela que tá narrando esse capítulo seguinte e vai narrar isso 10 anos atrás, 15 anos atrás, às vezes antes mesmo da própria Lily nascer. Aí você vai ter o ponto de vista de uma tia dela, que é cientista, que é uma das maiores incentivadoras dela pra entrar, né, na área. Vou dizer pra vocês que chegou um determinado ponto que eu não tava tão interessado no passado. Eu estava mais interessado no presente. Então, eu gostaria que algumas partes do passado elas passassem mais rápido, assim. Todo início de partes ou início de alguns capítulos, a autora, ela dá uma linha do tempo do que tá acontecendo. Então, tem coisas assim que estão, né, a maioria das coisas estão relacionadas à história, mas elas não estão necessariamente contando naquele momento. Então, assim, você está lendo aqui a parte que se passa em 1954, e aí você tem uma linha do tempo de alguns anos antes, alguns anos depois. Isso é bem legal, assim, te dá uma noção na história, né, do que está acontecendo. E vale lembrar que isso aqui é um romance histórico. Ele pega uma época, ele tenta reproduzir aqui
de uma forma mais ou menos fiel, né? As coisas que aconteceram naquele período, mais especificamente aqui em São Francisco na década de 50. Vai falar sobre os preconceitos, as problemáticas, tudo relacionado àquele período. E aí, obviamente, a autora coloca a personagem dentro daquele contexto. Achei o livro bem interessante, tá? Eu achava que ele ia ser um young adult, assim, bobinho, pra contar sobre o amor dessas duas personagens, mas não, assim. Isso que eu tava tentando lembrar, ó, a questão da paranoia da ameaça comunista, principalmente em cima dos descendentes de chineses. A questão de imigração ali, a questão de que você usa bodes expiatórios, de que se você não gosta de um grupo de pessoas, você começa a acusá-los de uma coisa que você não gosta, para que eles sejam penalizados por aquilo. Isso eu achei bem interessante no livro. Ele não vai para uma coisa assim muito trágica, mas é aquela coisa de você ficar pensando, aconteceu, sabe? A gente sabe que aconteceu, e a gente sabe que várias pessoas foram usadas como bode expiatório para prejudicar outras. Eu tô querendo dar assim mais visibilidade para histórias sáficas. A gente acaba ficando eu, né, enquanto um homem gay, acabo ficando muito preso a histórias de outros homens gays, né, ou de histórias aquilianas, né, de dois homens se relacionando. E eu acabo esquecendo, né, esquecendo. Eu acabo não dando atenção para histórias interessantes sobre outras pessoas da comunidade, né? Então, esse aqui acho que é o segundo livro que eu li nos últimos tempos que trata sobre duas mulheres. O que eu li ano passado foi o Última Parada, da Casey Maxton, né? Autor e pessoa não binária, de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Que, por sinal, tem um blurbzinho dele aqui atrás, ó. Então, realmente quero dar, assim, mais atenção a essas histórias que fogem um pouco dos romances entre homens. Eu recomendo, tá? Recomendo bastante esse livro, achei ele bem divertido. Achei bem interessante as discussões que trazem aqui dentro. Eu só tenho, assim, um pequeno probleminha com o final dele. Eu dei nota 4 de 5 pra esse livro. O motivo de eu ter tirado uma estrela é porque eu tenho alguns probleminhas com o final. Obviamente vai ser uma questão pessoal, uma questão de gosto pessoal. Eu acho que existiriam outras maneiras de finalizar o livro que seriam mais interessantes na minha visão. Mas isso eu acho que não estraga, né, a leitura. Se estragasse a leitura, eu teria dado uma nota muito mais baixa. Então, nota 4 de 5 ainda assim é considerado um romance muito bom, né? É um livro muito bom ainda. E o que eu achei interessante que eu tinha comentado mesmo é que no final tem a nota da autora com, assim, comentários sobre aquela época. Então aqui, ó, temos sobre a linguagem, que aí vai ter uma questão de termos asio-americanos, uma questão de traduções, coisas que às vezes não tem traduções, que foram adaptadas, contando um pouquinho sobre a questão dos anos 50, a repressão social, a época de transição entre os anos 50 e 60, falando um pouquinho sobre São Francisco, sobre como que era a cidade naquela época, falando, né, bastante sobre Chinatown e os sino-americanos, já que esse é o cerne da história, né? Faz parte da identidade da personagem principal. E também a questão sobre as lésbicas, o gênero, a comunidade, como existia a identificação ali dentro. Enfim, nessa edição aqui que eu comprei, vieram esses dois cards aqui, que eu usei como marca-página na maior parte do livro. Aqui está a Lily. O jeito como ela tá vestida é exatamente a descrição de uma das cenas do livro quando ela vai pro Telegraph Club. Isso eu achei bem legal, de ler a descrição do livro e aí, tipo, ué, ela tá parecida, né? Aí eu fui, tipo, batendo a descrição com a ilustração, achei bem legal. E temos aqui a Kath. O que é engraçado, porque eu não imaginei exatamente ela desse jeito no livro. Porém, eu acho que chegou um ponto que é ela. Eu tenho trechinhos aqui que eu anotei. Eu adoro o fato que parte da autodescoberta dela foi através de um livro de banca de revista que contava a história sobre duas mulheres. Acho tão engraçado, porque tem aquela típica cena de filme, assim, que ela chega numa uma banquinha, assim, olha os livros, aí ela vê um livro que tem duas mulheres na capa e tem um título, assim, bem clichê, assim, sabe? Aí ela começa a ler e ela percebe que é um relacionamento entre duas mulheres. E ela lê escondida porque as pessoas não podem ver que ela lê aquele livro. Ela percebe que ela é igual aquelas mulheres. Achei isso tão engraçado. Porque depois ela tenta usar esse livro pra falar com a Cass sobre o assunto.
só que elas não conseguem. E aí, cara, é muito engraçado elas meio que se descobrindo através desse livro romance clichêzão, assim, de banca de revista. Tanto que, assim, ó, no final de um capítulo, ela tá conversando com a Kath e ela pensa que ela queria perguntar pra ela: Você é como as garotas do livro também? Porque eu acho que sou. Aí aqui, ó, quando você percebe que você está apaixonado. Tem algum momento aqui que acho que só as duas não estão, tipo, juntas, mas elas gostariam de estar, né? Coisa do cotidiano, tá? Não é tipo assim, ai, separaram, blá, blá. Não, elas só não estão juntas naquele momento. O narrador fala, porque esse livro é narrado em terceira pessoa. Ela sentia falta de Kath, sentia falta de conversar com ela e sentia falta de ter Kath para ouvi-la. Foguetes para a lua não pareciam algo tão impossível quando Kath estava ali para ouvir. Ela tinha feito coisas inimagináveis parecerem possíveis. Apaixonada, né? E aí, uma coisa que eu achei interessante, gente, né? Às vezes fica tão claro que você é LGBT para as outras pessoas, só que para você não. Elas foram no Telegraph Club e aí as outras mulheres perceberam, tipo, tá, tu é uma lésbica, gosta de meninas, você está perto de ser uma caminhoneirazinha. Por sinal, usa o termo caminhoneira aqui no livro. O narrador diz o seguinte: aquelas mulheres estranhas da festa pareciam vê-la de maneira muito mais clara do que ela mesma se via e aquilo a desnorteara. Era como se seu corpo não lhe pertencesse e fosse capaz de agir sem a orientação de sua mente, que nesse momento gritava e lhe pedia para soltar a mão de Kath, correr o mais rápido possível para casa, se aninhar na cama com as cobertas sobre a cabeça e esquecer tudo o que acontecera naquela noite. Tem as partes engraçadas da autodescoberta, mas também tem as partes mais complicadas, né? O preconceito, etc. Vai ter tudo isso aqui nesse livro, tá? Recomendo a leitura aí. Leiam este livrinho aqui da Malinda Lo. Eu quero dar uma olhada em outros livros da autora, porque ela é uma mulher lésbica falando sobre meninas lésbicas, tá? Então eu acho isso interessante. Um livro aí que eu li nos últimos tempos, a pessoa que escreveu não estava exatamente dentro da comunidade, aí eu fico um pouquinho em pé atrás. Mas eu gosto de ler quando é um livro escrito por uma pessoa da comunidade sobre pessoas da comunidade.